Posse de bola, Vasco 53-47, chutes 15-9, certos 6-5, tudo pro Vasco. Cruzamentos 43-3. Ações defensivas, Inter 48-32, 2 expulsões no final. Pro Vasco, primeira vitória do Kudê. Tem sido difícil enfrentar o Vasco em qualquer cenário, ainda mais em São Januário. O Vasco vinha de um jogo bom em casa, último jogo bom contra o Fortaleza, uma vitória magra, mas uma atuação daquelas atuações intensas, competitivas, que a gente elogiava o time do Ramon Dias, e o Inter soube se impor dentro de São Januário, soube suportar a pressão do Vasco, encontrar o momento certo para marcar. Então me chama a atenção como, à sua maneira, o Inter parece ter assimilado bem a pancada que tomou contra o Fluminense na Libertadores e se melhorar um pouquinho mais, uma arrancadinha um pouco menor, se aproxima de novo de uma vaga, da briga por uma vaga nas fases preliminares da Libertadores. Nem cheguei a ver a conta final, mas não é uma distância muito grande dos blocos, do sexto colocado, na verdade, né? 9 pontos. 9 pontos, tá. É uma vantagem um pouco maior. É uma briga um pouco menos favorável, mas enfim, tem campeonato para isso e o Inter tem jogadores para isso, né? Então é uma recuperação elogiável do time do Kudê. É que a matemática era muito simples. Eu precisava vencer mais ou menos 80% dos pontos. Sim. Para chegar, pelo menos no G6. Hoje, com a vitória, o Inter chegou a 38, a mesma pontuação do São Paulo. Sim. É o 11º e o primeiro time... o último time no G6, aliás, o sexto colocado é o Grêmio com 47. O Vasco deixou uma impressão muito ruim, né? Uma vitória nos últimos 5 jogos. Então, a gente falava sobre as imagens que as equipes nessa parte da tabela vinham deixando. O Santos teve o seu momento, e aí, de maneira precipitada, você fala, não vai mais cair, tem um jogo crucial hoje, tem outro no fim de semana com o Corinthians. O Vasco teve uma boa sequência, ganhou jogos, se incorporou. Até quando não vencia, como eu falei, as atuações eram de um time de personalidade. O Gustavo tem uma frase, o Vasco não joga um futebol de Série B. Não jogou futebol de Série B hoje. Não é isso que a gente está dizendo aqui. Mas não esteve no seu nível. E ainda mais não esteve no seu nível costumeiro em casa. O Inter é uma grande equipe, é uma das melhores do Brasil quando atua bem, quando encaixa. Hoje o Inter fez uma atuação quase durante todo o tempo de altíssimo nível. Muito inteligente, muito competitivo, sabendo entender o que era necessário fazer nesse estádio, nesse ambiente, para ter chance. Fez um gol, fez o segundo gol, assim, para você ver como a coisa é complicada. No momento em que o Alex Teixeira fez o primeiro gol do Vasco, o jogo ficou aberto de uma hora para outra, com longos descontos depois, é uma situação, né? 2-0 no segundo tempo, acabou. Não acabou. E o Internacional correu ali algum risco, mas está muito acertadinho, muito encaixado, um time muito bem treinado e é uma perspectiva para 2024 com sequência de ideias, talvez com investimento no elenco, de fazer um papel muito melhor na temporada do que fez até agora, mesmo chegando às semifinais da Libertadores. O André falou na primeira intervenção dele sobre a conexão Alan Patrick e Ener Valencia, como o Vasco não conseguiu brecar essa intervenção, e isso, assim, no meu entendimento, a origem dessa dificuldade do Vasco foi no jogo de meio campo. O Vasco não conseguiu suportar o meio-campo do Internacional. O Inter atropelou o Vasco no meio-campo. E isso obrigou o Ramon Dias a mexer bastante na maneira que se posicionavam o Payet e o Paulinho, né? Porque ele começou o jogo de hoje da mesma maneira que o Vasco acertadamente se colocou para enfrentar o Flamengo, com o Payet de meia central, com o Paulinho como meia pela direita e o Peck flutuando, o Praxedes pela esquerda e o Peck se aproximando um pouco mais do Verratti. Só que com o Payet na faixa central do campo não tinha intensidade de combate. O Paulinho é esse cara e o Paulinho estava pela direita e o Inter ganhou muito território. O Johnny e o Arangues ganharam território demais no meio campo e começaram a municiar o Alan Patrick o tempo inteiro. E aí, em dado momento da primeira etapa mesmo, o Ramon Dias, ele mexe, né? Ele traz o Peck para a direita, traz o Payet para a esquerda, onde o Payet jogou contra o Fortaleza, embora tenha feito o gol, ele teve alguma dificuldade para ser o meia pela esquerda, e botou o Paulinho no centro para dar um pouco mais de competitividade para o meio campo. Mas aí já estava 1-0 para o Inter estava controlando o jogo. E aí no segundo tempo ele tentou mexer, colocou o time mais à frente, até buscou o gol, mas a ideia do Ramon Dias, que era repetir o desenho do time contra o Flamengo, que deu certo em aspectos competitivos, não funcionou e até acabou custando caro pela maneira que o Inter conseguiu se sobrepor, se impor,
especialmente no meio-campo. O jogo se resolveu no meio-campo. E aí, com bola no pé do Alan Patrick, como disse o próprio Maurício na entrevista lá para a turma do Premier no intervalo, o Maurício falou: o passe do Alan Patrick é magia pura, né? E aí o Alan Patrick tem sido um jogador mágico. E o Maurício, que também finalizou muito bem, fez a leitura de movimentação muito perfeita, construiu 1-0 e o 1-0 ditou que foi o jogo. Mas tomou o gol? Hoje foi emblemático. Duas vezes. Os dois momentos que o Inter conseguiu furar o bloqueio do Vasco, o Vasco silenciou no jogo. Não estou falando de arquibancada, não, estou falando do time. E curiosamente, foi até olhar os números, nesses dois momentos, o Vasco ficou um longo período sem finalizar, coisa de quase 20 minutos, sem bater pro gol em cada tempo. E para um time na condição do Vasco, perdendo o jogo em casa, você ficar quase 20 minutos sem finalizar, custa muito caro, né? É o controle emocional, né? Curioso é que contra o Flamengo, o Vasco se comportou emocionalmente bem. Hoje o Vasco sentiu um pouco a ansiedade do jogo e o desânimo ao sofrer o gol, e aí acho que bate a sequência de uma vitória em 5 jogos, duas derrotas consecutivas, e foi pesado. Esses momentos que parecem que um fato tira o ar de dentro do estádio, né? No segundo gol foi pior do que no primeiro. Não só por óbvio, né? Porque o segundo gol aconteceu no segundo tempo, tem menos tempo, placar de 0-2 em casa, é uma situação evidentemente muito mais difícil, mas porque também o Vasco era melhor no jogo do que o Internacional no momento em que o Valência fez 2-0. Foi uma bola que saiu da área, né? Do Rocher. O Rocher bate. Isso. Aí a bola acaba chegando assim, muito difícil para quem quer que fosse o marcador do Valência, porque na hora que ele, de frente para o gol, coloca na frente e arranca, era o Léo. O zagueiro tem que se virar para tentar acompanhar, e não vai conseguir fazer isso. E ele é um ótimo finalizador, conseguiu, não era fácil fazer o gol. E olha que no jogo, nos dois tempos, o Valência também perdeu as chances, né? O Valência ele tem se notabilizado pelos gols marcados e aliando muita força e técnica, né? Quando ele bota a bola na